Se existe uma mudança simples, mas profundamente transformadora, capaz de alterar o funcionamento do corpo, da mente e até da disposição diária, ela atende por um nome bem conhecido: ficar sem açúcar por 30 dias. Não estamos falando apenas de emagrecimento ou estética, mas de uma reorganização interna poderosa, que impacta a inflamação, energia, humor, imunidade e até a forma como o cérebro responde ao prazer. 30 dias sem açúcar podem representar um verdadeiro divisor de águas na saúde de quem decide encarar esse desafio com seriedade. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas o açúcar exerce um papel muito maior no organismo do que apenas adoçar a comida. Ele atua diretamente nos hormônios, no fígado, no acúmulo de gordura visceral e até nos mecanismos de recompensa do cérebro. Quando consumido diariamente, especialmente na forma refinada, cria picos e quedas bruscas de energia, alimenta processos inflamatórios silenciosos e pode gerar um ciclo de dependência difícil de perceber no dia a dia. Por isso, zerar o açúcar por um período determinado não é castigo, é estratégia. E se esse conteúdo já começou a fazer sentido para você, aproveite esse momento para se conectar ainda mais. Verifique se você já está inscrito no canal. Deixe seu like agora e fique por aqui, porque o que vem a seguir pode ajudar você a tomar decisões que impactam diretamente sua saúde daqui para frente. Ao propor um desafio de 30 dias sem açúcar, não estamos falando apenas de tirar o açúcar branco do cafezinho. Estamos falando de romper com o padrão alimentar que se infiltra em molhos, produtos industrializados, bebidas aparentemente inofensivas e até em alimentos salgados. É um convite para olhar os rótulos com mais consciência e entender o quanto esse ingrediente está presente de forma oculta na rotina moderna. Existe uma diferença importante que precisa ser esclarecida logo no início. O açúcar naturalmente presente nos alimentos integrais, como frutas, legumes e verduras, não se comporta da mesma forma no corpo que o açúcar refinado. Nas frutas, por exemplo, o açúcar vem acompanhado de fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes. Esse pacote completo faz com que a absorção seja lenta e equilibrada, sem gerar picos perigosos de glicose no sangue. Já o açúcar refinado é concentrado, isolado e desprovido de nutrientes, causando impacto rápido e agressivo no organismo. Um dos primeiros benefícios percebidos por quem passa alguns dias sem açúcar é a redução da inflamação. A inflamação crônica é hoje reconhecida como um dos grandes inimigos da saúde moderna, estando por trás de doenças como diabetes, problemas cardiovasculares, dores articulares, alterações de pele e até doenças neurodegenerativas. O açúcar funciona como combustível para esse processo inflamatório, e sua retirada permite que o corpo comece a se reorganizar e a se recuperar. Outro ponto essencial é a gordura visceral, aquela que se acumula entre os órgãos, especialmente na região abdominal. Diferente da gordura subcutânea, ela é metabolicamente ativa e altamente inflamatória. O excesso de açúcar favorece diretamente esse acúmulo, e quando o consumo é interrompido, o organismo passa a utilizar essas reservas de forma mais eficiente, reduzindo riscos importantes à saúde. O fígado também sente rapidamente os efeitos dessa mudança. Quando há excesso de açúcar na circulação, o corpo precisa transformar esse excedente em gordura para armazenamento, e o fígado é o principal responsável por esse processo. Com o tempo, isso pode levar à esteatose hepática, a famosa gordura no fígado, que muitas vezes evolui de forma silenciosa. Ao retirar o açúcar, o fígado tem a chance de aliviar essa sobrecarga e recuperar parte de sua função. A energia diária é outro aspecto que costuma mudar de forma significativa. Ao contrário do que muitos acreditam, o açúcar não fornece energia sustentável. Ele gera um pico rápido seguido de uma queda brusca, causando cansaço, irritação e até sonolência. Sem açúcar refinado, e com uma alimentação baseada em alimentos naturais, os níveis de glicose se mantêm mais estáveis, favorecendo disposição constante ao longo do dia. Além disso, há benefícios visíveis na pele, no intestino e até no humor. Acne, alergias, coceiras, dores difusas e sensação constante de fadiga podem estar relacionadas a um consumo excessivo de açúcar. Ao removê-lo, o corpo passa a responder melhor aos próprios mecanismos de regulação, promovendo o bem-estar geral. E esse processo não precisa ser solitário nem assustador. Quando feito de forma orientada, com substituições adequadas e compreensão do que está acontecendo no organismo, ele se torna muito mais leve e possível. O desafio não é sobre privação, mas sobre libertação de um hábito que muitas vezes controla mais do que imaginamos. Se esse assunto já despertou alguma reflexão em você, aproveite para compartilhar nos comentários o que mais te chamou a atenção até agora ou se você acredita que conseguiria ficar 30 dias sem açúcar. Curta o vídeo, envie para alguém que precisa ouvir isso e continue acompanhando, porque ainda há muito mais para aprofundar.
Quando falamos em retirar o açúcar por 30 dias, é impossível não esbarrar em uma pergunta que quase todo mundo faz: por que o açúcar é tão difícil de abandonar? A resposta não está apenas no paladar, mas no cérebro. O açúcar ativa diretamente o sistema de recompensa, estimulando a liberação de dopamina, o mesmo neurotransmissor envolvido em sensações de prazer intenso. O problema é que, quanto mais esse estímulo se repete, mais o cérebro passa a pedir doses maiores para sentir o mesmo efeito. É aí que nasce um ciclo silencioso de dependência. Esse mecanismo ajuda a explicar por que muitas pessoas sentem que precisam de um doce após o almoço, no meio da tarde ou à noite, como se fosse uma recompensa emocional. Não é fraqueza. É fisiologia. O cérebro aprende rapidamente que o açúcar oferece prazer imediato e passa a solicitá-lo como uma forma rápida de aliviar estresse, ansiedade, frustração ou cansaço. O desafio dos 30 dias existe justamente para quebrar esse condicionamento e permitir que o cérebro se reeduque. Nos primeiros dias sem açúcar, é comum surgirem alguns desconfortos. Dor de cabeça, irritabilidade, cansaço e até uma sensação de abstinência podem aparecer. Isso não significa que algo esteja errado. Pelo contrário, é um sinal de que o organismo está se ajustando. Assim como qualquer mudança metabólica importante, o corpo precisa de um tempo para se adaptar a uma nova realidade. Passada essa fase inicial, a maioria das pessoas relata mais clareza mental, menos ansiedade e uma relação mais equilibrada com a comida. Um ponto fundamental desse processo é entender onde o açúcar realmente está. Muitas pessoas acreditam que basta retirar doces, bolos e sobremesas, mas o açúcar se esconde em lugares inesperados: molhos de tomate, temperos prontos, pães, embutidos, iogurtes, bebidas saudáveis, barrinhas e até produtos salgados. Por isso, o desafio propõe uma atenção especial aos rótulos, algo que por si só já promove uma grande mudança de consciência alimentar. Durante esse período, alguns tipos de adoçantes naturais podem ser utilizados de forma estratégica, especialmente no início, para facilitar a transição. Mel, melado, açúcar de cocô ou mascavo, quando usados com moderação e por tempo limitado, ajudam a reduzir o impacto inicial da retirada total do açúcar refinado. A ideia não é substituir um vício por outro, mas diminuir gradualmente a dependência do sabor doce intenso. Outro benefício importante desse processo é a melhora da chamada fome oculta. Muitas pessoas comem bastante, ganham peso e ainda assim continuam sentindo fome. Isso acontece porque o corpo não está pedindo mais calorias, e sim mais nutrientes. O açúcar fornece energia vazia, sem vitaminas ou minerais, o que mantém o organismo em constante estado de carência. Ao retirar o açúcar e priorizar alimentos naturais, o corpo começa a receber aquilo que realmente precisa, e a sensação de saciedade melhora significativamente. O intestino também se beneficia muito dessa mudança. O excesso de açúcar favorece o crescimento de bactérias nocivas e desequilibra a microbiota intestinal. Quando o açúcar é retirado, há um ambiente mais favorável para bactérias benéficas, o que melhora a digestão, imunidade, absorção de nutrientes e até o humor, já que grande parte dos neurotransmissores está ligada à saúde intestinal. Falando em imunidade, esse é outro ponto-chave. O açúcar compromete a eficiência das células de defesa, deixando o organismo mais vulnerável a infecções. Em períodos de maior circulação de vírus e doenças, reduzir o consumo de açúcar pode ser uma estratégia importante para fortalecer as defesas naturais do corpo. Não é uma garantia de que a pessoa não ficará doente, mas aumenta consideravelmente a capacidade de recuperação e resposta do sistema imunológico. Muitas dores que parecem normais no dia a dia também podem estar relacionadas ao consumo excessivo de açúcar. Dores articulares, dores musculares, enxaquecas frequentes e sensação constante de inflamação no corpo tendem a melhorar quando esse estímulo inflamatório é removido. Não é raro ouvir relatos de pessoas que, após algumas semanas sem açúcar, percebem que não precisam mais recorrer a analgésicos com tanta frequência. Esse desafio também traz um ganho emocional importante: o senso de autonomia. Quando alguém percebe que consegue passar dias, e depois semanas, sem depender de açúcar para se sentir bem, algo muda internamente. A relação com a comida se torna mais consciente, menos automática e mais respeitosa com o próprio corpo. Isso impacta não apenas a saúde física, mas também a autoestima e a confiança pessoal. Se você chegou até aqui, aproveite para refletir. Em quais momentos do dia o açúcar aparece com mais força na sua rotina? Conte isso nos comentários, porque sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo. Se esse conteúdo está sendo útil, curta o vídeo e compartilhe com alguém que vive reclamando de cansaço, dores ou falta de energia.
À medida que os dias sem açúcar avançam, algo interessante começa a acontecer. O paladar muda. Alimentos que antes pareciam sem graça passam a revelar sabores que estavam adormecidos. Legumes, verduras, castanhas e até pratos simples ganham uma intensidade diferente. Isso acontece porque o excesso de açúcar desensibiliza as papilas gustativas, fazendo com que apenas estímulos muito intensos sejam percebidos. Quando o açúcar sai de cena, o sistema sensorial se reorganiza e a percepção de sabor se torna mais refinada. Essa mudança no paladar tem um impacto direto na alimentação como um todo. Muitas pessoas relatam que, após algumas semanas, a vontade por doces diminui drasticamente. Não porque estão se forçando a evitar, mas porque o corpo deixa de pedir aquilo que já não traz benefício. É um processo natural, que acontece quando o organismo volta a reconhecer o que realmente nutre e sustenta. Outro efeito bastante comum nessa fase é a melhora significativa do sono. O consumo de açúcar, especialmente à noite, interfere na produção de melatonina e pode causar despertares frequentes, sono superficial ou dificuldade para adormecer. Sem o açúcar, o ritmo biológico tende a se regular melhor, favorecendo noites mais profundas e restauradoras. Dormir melhor não é apenas descansar. É permitir que o corpo se regenere, equilibre hormônios e fortaleça o sistema imunológico. Falando em hormônios, esse é um dos aspectos mais impactados pelo excesso de açúcar. Insulina, cortisol, leptina e grelina são apenas alguns dos hormônios diretamente influenciados pela alimentação. Quando há consumo frequente de açúcar, esses sistemas entram em desequilíbrio, favorecendo o ganho de peso, compulsão alimentar, estresse elevado e dificuldade de saciedade. Ao retirar o açúcar, o corpo começa gradualmente a reorganizar esse eixo hormonal, trazendo mais equilíbrio emocional e físico. Para muitas mulheres, esse desafio pode trazer benefícios ainda mais evidentes. Inchaço, retenção de líquidos, alterações de humor e até sintomas de tensão pré-menstrual podem ser intensificados pelo consumo de açúcar. Ao reduzir esse estímulo inflamatório, o corpo feminino tende a responder com mais estabilidade e conforto ao longo do ciclo. No aspecto mental, a clareza de pensamento costuma ser um dos pontos mais celebrados. Aquela sensação de névoa mental, dificuldade de concentração ou lapsos de memória podem estar ligados a oscilações frequentes de glicose no sangue. Sem açúcar, o cérebro passa a receber uma fonte de energia mais constante, o que melhora foco, raciocínio e produtividade ao longo do dia. É importante destacar que o desafio não significa passar fome ou viver em restrição extrema. Pelo contrário, ele convida a explorar alimentos de verdade, proteínas de qualidade, gorduras boas, legumes, verduras, sementes e frutas com consciência. Quando a base da alimentação muda, o corpo se sente nutrido, satisfeito e menos propenso a buscar compensações rápidas. Muitas pessoas descobrem, nesse processo, que usavam o açúcar como uma muleta emocional. Ele estava presente nos momentos de estresse, tristeza, solidão ou exaustão. Ao retirá-lo, essas emoções continuam existindo, mas a forma de lidar com elas muda. Algumas pessoas passam a caminhar mais, outras a cozinhar melhor, outras ainda a conversar, escrever ou buscar práticas que tragam bem-estar real. Isso representa um ganho emocional profundo e duradouro. Outro ponto interessante é o impacto financeiro. Produtos ultraprocessados, doces e bebidas açucaradas costumam pesar bastante no orçamento. Ao priorizar alimentos naturais e preparações caseiras, muitas pessoas percebem uma economia significativa ao longo do mês, além de um maior controle sobre o que estão consumindo. Nesse momento do desafio, também fica mais fácil perceber os sinais do corpo. A fome passa a ser mais verdadeira, o cansaço mais compreensível e a saciedade mais clara. Essa escuta ativa do próprio organismo é algo que muitas pessoas nunca tiveram a oportunidade de desenvolver, e que se torna um dos maiores aprendizados ao longo desses 30 dias. E vale um lembrete importante. Muita gente que acompanha conteúdos como este assiste aos vídeos com frequência, aprende, se informa, mas acaba não se inscrevendo no canal. Dá uma olhada agora e confira se você já está inscrito. Se ainda não estiver, se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Aproveite também para deixar seu comentário contando se você já percebeu alguma mudança no seu paladar ou no seu sono, e compartilhe este vídeo com alguém que vive reclamando de cansaço ou dificuldade para dormir. Depois de algumas semanas sem açúcar, muitos resultados começam a ficar mais evidentes também no espelho e nos exames. A redução do inchaço corporal é uma das primeiras percepções. Roupas passam a vestir melhor, o rosto fica menos inchado e aquela sensação constante de peso no corpo diminui.
Isso acontece porque o açúcar favorece retenção de líquidos e inflamação sistêmica, e quando ele sai de cena, o organismo consegue regular melhor esses processos. O peso corporal pode diminuir, mas é importante entender que esse não é o único, nem o principal indicador de sucesso. Muitas pessoas emagrecem sem perceber grandes mudanças na balança, mas notam redução de medidas, especialmente na região abdominal. Isso está diretamente ligado à diminuição da gordura visceral, que é metabolicamente perigosa e está associada a maior risco de doenças cardiovasculares e metabólicas. Outro aspecto que merece destaque é a melhora da saúde cardiovascular. O excesso de açúcar contribui para o aumento de triglicerídeos, resistência à insulina e alterações no colesterol. Ao retirar o açúcar da rotina, o corpo passa a utilizar melhor as fontes de energia disponíveis, reduzindo a sobrecarga no sistema circulatório. Com o tempo, isso se traduz em mais proteção para o coração e para os vasos sanguíneos. A relação com a comida também se transforma de maneira profunda. Ao longo desses dias, o ato de comer deixa de ser automático e passa a ser mais consciente. A pessoa começa a reconhecer sinais reais de fome e saciedade, aprende a respeitar o próprio corpo e reduz episódios de compulsão. Isso cria uma base sólida para escolhas mais equilibradas no longo prazo, mesmo após o término do desafio. É comum que, nesse estágio, surja uma pergunta importante. E depois dos 30 dias, como fica? A resposta é simples e libertadora. O desafio não existe para impor regras rígidas eternas, mas para oferecer clareza. Depois desse período, cada pessoa pode decidir, com mais consciência, como e quando consumir açúcar, sem voltar automaticamente a padrões antigos. Muitas descobrem que não sentem mais necessidade do consumo diário e passam a escolher momentos pontuais, com muito mais equilíbrio. Outro ganho significativo está na autoestima. Cumprir um desafio como esse fortalece a percepção de capacidade pessoal. A pessoa passa a confiar mais em si mesma, entendendo que consegue mudar hábitos, mesmo aqueles que pareciam difíceis ou impossíveis. Esse sentimento de conquista acaba transbordando para outras áreas da vida, incentivando novas mudanças positivas. O impacto emocional também é notável. Sem as oscilações bruscas de glicose, o humor tende a se estabilizar. Menos irritação, menos ansiedade e maior sensação de bem-estar passam a fazer parte da rotina. Isso não significa ausência de problemas ou desafios, mas uma maior capacidade de lidar com eles sem recorrer automaticamente à comida como válvula de escape. Para quem convive com dores crônicas, esse período pode ser revelador. Muitas dores que eram consideradas normais da idade ou do dia a dia simplesmente começam a diminuir ou até desaparecer. Isso acontece porque o açúcar é um potente estimulador de processos inflamatórios, e quando ele é retirado, o corpo ganha espaço para se recuperar. Dores nas articulações, rigidez matinal, desconfortos musculares e até enxaquecas frequentes podem melhorar de forma significativa, trazendo mais liberdade para as atividades diárias. Outro ponto que costuma surpreender quem chega ao final dos 30 dias é a mudança na relação com a própria saúde. A pessoa passa a entender que saúde não é apenas ausência de doença, mas presença de disposição, clareza mental, leveza no corpo e equilíbrio emocional. Pequenas escolhas feitas diariamente começam a fazer mais sentido, e o cuidado com o corpo deixa de ser uma obrigação para se tornar um investimento consciente. O sistema imunológico também se mostra mais eficiente nesse novo cenário. Com menos inflamação e melhor aporte de nutrientes, o corpo responde de forma mais rápida e organizada a agressões externas. Mesmo quando alguma infecção acontece, a recuperação tende a ser mais tranquila, com menos complicações e menor impacto na rotina. Isso reforça a ideia de que a alimentação é uma das bases mais importantes da prevenção. Ao longo desse processo, muitas pessoas descobrem novos sabores, novas receitas e novas formas de se relacionar com a comida. Sobremesas sem açúcar, preparações naturais e combinações simples passam a ocupar o lugar de produtos industrializados. O prazer de comer continua existindo, mas agora vem acompanhado de bem-estar, e não de culpa ou mal-estar posterior. Chegar ao fim desse desafio também convida a uma reflexão importante. Quantos hábitos antigos eram mantidos apenas por costume, e não por necessidade real? O açúcar, para muitos, fazia parte de uma rotina automática, quase invisível. Ao retirá-lo, abre-se espaço para escolhas mais conscientes, alinhadas com aquilo que o corpo realmente precisa para funcionar bem. Esse não é um caminho de perfeição, mas de aprendizado. Haverá dias mais fáceis e outros mais desafiadores, mas cada passo dado nessa direção representa mais autonomia, mais saúde e mais qualidade de vida. O mais importante é entender que mudanças verdadeiras não acontecem de um dia para o outro, mas começam com uma decisão clara e continuam com constância.
Se você chegou até aqui, reflita sobre qual foi o maior insight que esse conteúdo te trouxe e escreva nos comentários. Sua experiência pode inspirar outras pessoas que ainda estão em dúvida. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que você ama e que precisa cuidar melhor da saúde, e continue acompanhando o canal para mais conteúdos que ajudam a transformar hábitos e melhorar a vida de forma prática e possível.